E eu queria trazer um detalhe aqui, na sequência aí, que está lá no nosso Central da Toca, porque essa frase do Leonardo Jardim repercutiu bem, que é sobre. Aliás, eu vou cortar ali o trecho da coletiva, que é o que o Cruzeiro vai trabalhar para ter para frente aí um departamento de scout é, com, com novos integrantes, né? E o Leonardo Jardim, ele participa disso também. Daqui a pouco a gente vai discutir esse tema aí, que eu acho que é fundamental para você, né, melhor dizendo, encontrar valores, bons valores no futebol, né? É, vou citar um exemplo aqui que é, claro, né, isso aí é o que faz o Benfica, por exemplo, que ele pega barato e vende caro. Só nos últimos tempos aí, o que dá pra gente citar, Pedro? Enzo Fernandes, muita gente, É, né? muita De- gente. O João Félix foi assim, produto da base deles, né? Que eles Sim, descobriram. Mas tem uma galera. Darwin Nunes é um outro exemplo. Eles pegaram barato, venderam caro. É, tem os zagueiros, né? O Otamendi foi um zagueiro que eles venderam também caro por um momento, depois voltou para lá. Tem outros times, né, Samuel? Acho que hoje tem também o Bayer Leverkusen, talvez seja um dos Ami- principais exemplos, né? Ramires, Ramires. O próprio Di Maria, né? Quando eles vendem caro ele, depois agora pegam já em fim de carreira. O Di Rafael Maria foi. Batista falou aqui do Marcos Leonardo, né? Uma boa também. Pegaram ele aqui no Santos, venderam para a Arábia. O sim. João Então, Neves também, né? Uma venda boa pro PSG, da base, né? da É. base. Mas o que o Cruzeiro pensa, e ontem eu até trouxe nas quentes do dia, que é o seguinte: encontrar esse tipo de jogador que você vai. é, Hoje, né, o Cruzeiro tem um mapeamento legal da América do Sul, aí, dos times da América do Sul. Onde que está John Arias? Onde que está Arrascaeta no defensor? Tem que achar esse tipo de jogador, né? Porque é esse jogador que você vai comprar por 2, 3 de dólares. E olha lá, né? Quando é isso, o Fluminense, inclusive aí foi um baita achado do Gian Petruzziello, que é o empresário que trouxe para o Fluminense 650 mil dólares, que custou o John Arias. Aí o Fluminense confiou, né? Esperou um tempo, maturação e virou o que virou. O Cruzeiro quer fazer isso. Então, nos movimentos aí do meio do ano, o que o Cruzeiro trouxer, por exemplo, o Cruzeiro tem interesse no Valentim Gomes, mas não tem interesse de pagar o que ia pagar naquela época, né? Isso aí é fora de cogitação. Numa negociação melhor, o Cruzeiro vai para cima. O Cruzeiro quer esse tipo de jogador. Você vai contratar jovem, com um potencial absurdo de revenda no futuro e que custa pouco aí. Pouco assim, para o futebol hoje, né? E o departamento de scout que será formado com a chancela aí do Leonardo Jardim terá essa missão. Mas a missão é a seguinte: um empresário pode até oferecer um jogador, mas esmiuçar tudo aquilo. Não, é uma oportunidade, ele fez uma temporada boa. A partir do momento em que aquele nome está na mesa, você tem uma obrigação ali de investigar tudo. Comportamento, como que é esse atleta, o próprio Rinestrosa, que o Cruzeiro tem interesse. O trabalho é investigar. Ele veio no Palmeiras. O que aconteceu na base do Palmeiras? Ele teve duas saídas, né? Se não me engano. Foi um período normal de não se adaptar? O que aconteceu para que ele não tivesse um bom aproveitamento lá? E agora no Atlético Nacional. Então, não é simplesmente, o Rinês trouxe um destaque do Atlético Nacional na Copa Libertadores. Quanto custa? Toma aqui, pronto e acabou. O Cruzeiro quer fazer isso e por isso será montado aí esse departamento de scout, que eu acho que vai ser um acerto, mais um, né, do Leonardo Jardim aí à frente é, da comissão técnica, óbvio, e no departamento de futebol do Cruzeiro, né?
E um outro ponto, Samuel, que a gente tem que falar de departamento de scout, claro que ele tem esse trabalho de antever, né? Digamos assim, não pegar, por exemplo, o atleta quando ele já está ali sendo vinculado ao Real Madrid, ao Chelsea, porque aí você já está com uma dificuldade, você está com uma defasagem muito grande na briga. Mas o departamento de scouting ele também serve para contratar, às vezes, um atleta de idade intermediária, mas entendendo que ele tem as características que o seu estilo de jogo pede. Você não contrata por contratar. O treinador ele chega para o departamento de scouting e fala, olha, o meu volante tem que ter essas características, ele tem que fazer isso no momento com a bola, isso no momento sem a bola, em transição ele se comporta assim, e a partir disso o departamento de scouting te traz os nomes. Às vezes vão aparecer atletas jovens que você vai poder ter esse processo de desenvolver ele aqui e vender, porque é um ponto que a gente também precisa de aceitar. Hoje o futebol sul-americano, ele não é o sonho de todo atleta. Ele é o início da carreira. O atleta ele quer jogar uma Liga dos Campeões, ele quer estar ali no futebol europeu. Alguns vão querer, claro, estar lá no mundo árabe para poder ganhar mais dinheiro, é uma escolha pessoal do atleta, e aqui é só a porta de entrada. Então, acho que vale muito a pena esse movimento do Cruzeiro. É um movimento que já tinha que ter acontecido antes, mas que bom que o Leonardo Jardim se atentou a isso, porque todo time de alto rendimento que quer ter sucesso dentro das competições, ele precisa de ter um departamento que ajude ele a fazer essas movimentações e não vai contratando ali por contratar. Qualquer clube que... Pode ir. Hoje a gente está... Qualquer clube que deseja ser competitivo a médio e longo prazo e autossustentável a médio e longo prazo, ele precisa, entre outras coisas, disso, de ter uma capacidade muito grande de mapear bons valores, né, para a sua equipe dentro de um projeto esportivo bem definido, de um modelo de jogo, do trabalho de uma comissão técnica que tem respaldo e tempo para trabalhar e desenvolver esses atletas dentro desse modelo de jogo proposto, né? Então, como o Pedro falou, é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas, de novo, eu fico muito feliz e otimista de ver esses movimentos acontecendo no Cruzeiro, antes tarde do que mais tarde, né? E que bom que o Leonardo Jardim hoje, enquanto figura que está à frente do futebol do Cruzeiro, né, por assim dizer, tem ajudado o clube a fazer esses movimentos, demonstrado a importância. Eu acho que isso... É importante, assim, a gente entender que os resultados dessas coisas não são imediatos. A tendência é de ser a médio e longo prazo, né? Mas a gente precisa começar em algum momento. Então, me deixa muito satisfeita. Acho que a gente já vai ver uma janela de transferências muito diferente das duas últimas, sob a gestão do Pedro Lourenço e do Alexandre Matos, justamente porque me parece que o entendimento de perfil de contratação hoje é outro, e tem que ser mesmo. Acho que não tem que ficar trazendo jogador, esse monte de jogador, né? Precisa ser mais certeiro nas contratações dentro do perfil que a gente precisa. Então, estou bem satisfeita. Acho que se não houver nenhuma intercorrência ao longo do caminho, a gente está assim, com um projeto bem bacana a médio e longo prazo, sabe? Para no ano que vem, e no próximo, e no próximo, e no próximo, a gente está bem competitivo mesmo no cenário brasileiro e sul-americano. Então, que bom. Eu vi até que alguém mandou mensagem aqui de um jogador do Benfica que está para ser negociado agora, que é o Carreiras, né? O lateral esquerdo que o Benfica buscou na base. Ele estava na base do Manchester United, né? Tinha sido achado muito jovem e está sendo negociado agora. A especulação, né? Que ele vá para o Real Madrid por 50 milhões de euros. O Benfica pagou 6 milhões de euros na compra dele. E se tem um técnico que, quando ele fala assim, né, vou potencializar jogador, observar e tudo mais, vale a pena acreditar nele, é o Leonardo Jardim, porque quando a gente olha para o trabalho dele no Mônaco, o que ele fez dinheiro para o russo lá, que é dono do Mônaco, é uma maravilha, né? Que é a primeira janela de transferência, o jogador mais caro que ele levou foi o Bernardo Silva, que foi 15, 16 milhões de euros. Aí comprou lá o Bakayoko por 8 milhões de euros e tudo mais, e nessa janela eles tinham vendido o Rames por 75 milhões de euros, né? Na época o Rames destaque, isso foi lá em 2014, depois de destacar na Copa do Mundo. E aí na temporada seguinte contratou vários jogadores, o mais caro deles por 15 milhões de euros, e aí já vendeu o Martial por 60 milhões, Kondogbia 36 milhões de euros, Kurzawa 25 milhões de euros. Então assim, ele sempre teve ali uma balança muito positiva. E aí depois os destaques daquele time campeão, né? Quando ele conseguiu montar o time campeão,
o Bakayoko, que comprou por 8, vendeu por 40, o Bernardo, que comprou por 15, vendeu por 50 milhões de euros, o Mendy, o lateral esquerdo, que tinha comprado por 13 milhões, ele conseguiu vender por 57 para o Manchester City, foi o mais caro, inclusive. Então, assim, o Leonardo Jardim fez esse trabalho muito bem, né? Conseguiu ali, não era ele sozinho, é claro, mas fez um trabalho muito bem de chefiar um departamento de scout que conseguiu buscar vários jogadores, nem todos que foram contratados deram certo, isso é uma coisa que a gente deve esclarecer também. Teve alguns, tipo o Ivan Cavaleiro, que foi uma grande aposta, chegou lá, não deu certo. Rapidamente eles já venderam de volta porque não se adaptou. Mas teve muita gente que ele conseguiu pinçar, deu certo e virou muito dinheiro para o clube. E um cara igual o Pedro Lourenço, que está botando dinheiro, ele certamente tem isso em mente também, né? Esse é um treinador para desenvolver um projeto de médio e longo prazo, e a gente não fala tanto no Cruzeiro ser um clube sustentável, eu acho que parte muito disso também. A gente conseguir Não tem aproveitar outro melhor. caminho, né, Caramujo? Inclusive, não tem outro caminho, né? Para não ficar dependendo, né, da boa vontade do Pedro e tudo mais, e para a gente não ficar atrasando as contas aí como outros clubes atrasam, né, Samuca? É, o Pedro, quando ele comprou, ele, obviamente, ele fez um cálculo, né? Ele sabe que precisa fazer aportes aí durante um período, mas também não é ficar torneira aberta. O que o Cruzeiro vai ter que fazer? Aumento de receitas, que é uma conta óbvia, né? E aí você tem sócio-torcedor, tem voltar a disputar a Copa Libertadores, chegar sempre nas cabeças aí nos campeonatos, né? Hoje uma Copa do Brasil dá muita grana, posição boa em Campeonato Brasileiro vai significar também ali na divisão da grana da Liga Forte União, que é o grupo do Cruzeiro, uma receita importante, e a outra de venda de jogadores, né? Se você só pagar para comprar jogador e não vender, a conta não vai fechar, e não vai fechar para lado nenhum, né? O próprio Flamengo aí que fatura absurdo, no início do ano teve que vender o Fabrício Bruno aqui pro Cruzeiro, né? E pediu a grana à vista porque o presidente que saiu deixou lá o bicho pegando no caixa, né? Então, é isso que o Cruzeiro quer fazer e tem que fazer, né? O mais rápido possível, porque senão não não sai do lugar, né? Aí é só dinheiro do Pedro indo embora, indo embora, indo embora. Por mais que o dinheiro dele seja um dinheirinho, né, Caramujo? Mas não dá para ficar. Tem que ter um equilíbrio aí para ajudar no dia a dia. Mas eu tô esperançoso aí de ver esse projeto sendo trabalhado na prática. E outra coisa, né? Não vai ser na próxima janela já vai trazer jogador que no final do ano vai custar não sei quanto. Podia ser assim, né? Mas é um projeto aí de médio prazo, pelo menos. É, uma outra coisa, por que o Chelsea acha Moisés Caicedo? Aliás, aí foi o Brighton, né? Mas o Chelsea acha o Kendry Paz lá no Independente Del Valle, né? Esses times chegam bem antes, né? E é a única chance. Se o Cruzeiro não chegar antes, se os times daqui não chegarem, eu tenho acompanhado menos, mas eu gostava muito do que o River e Boca eles faziam, né? Buscava esses caras todos aí e eles fazem venda. Acho que ainda eles fazem, né? Vendas espetaculares. Jogador ali começando a aparecer nesses clubes aí da América do Sul, e eles vão lá e pegam todo mundo antes. E aqui no futebol brasileiro isso acontece bem pouco, né? Antes era até uma situação compreensível, porque era difícil o jogador estrangeiro chegar, né? E se adaptar, como hoje tem. Mas o Cruzeiro precisa realmente mudar essa mentalidade, e é para isso que vai ser criado aí esse departamento de scout. Eu até separei aqui o trecho, ó, para a gente colocar, e daqui a pouco tem a primeira leva aí do nosso Fala Galera, hein? 3.700 pessoas aqui com a gente, e dentro de mais alguns minutos a gente vai aí para a primeira leva. O vídeo está chegando aqui do Leonardo Jardim.
Só adicioná-lo aqui. Porque essa frase foi muito importante e eu estava vendo o Central da Toca, eu falei, não, a gente precisa repercutir isso. Vamos ouvir aqui e falar um pouco mais. A informação que eu quero vos dar é que hoje em dia é mais difícil trazer jogadores para o Cruzeiro, não é? O Cruzeiro está apresentando alguma performance, alguns jogadores. Com certeza que a janela de todos os clubes vão fazer alguns acertos que têm que fazer, mas isso não é uma preocupação que eu tenho neste momento muito grande. Com certeza que estamos também a criar um gabinete de scouting que permita uma melhor verificação dos jogadores com o perfil adequado para jogar no Cruzeiro. Estamos a trabalhar na construção desse gabinete, estamos a construção de alguns nomes, com certeza, mas sempre a parecer que a grande força do Cruzeiro para esta época, a época de 2025, é este grupo que está cá. Este grupo tem que ser a força. Depois, com certeza, se entrar um ou outro acerto, é um extra, mas a força do Cruzeiro tem que ser dentro deste grupo que conseguiu, mesmo desacreditado, que toda a gente sabe, um grupo que foi extremamente desacreditado, hoje em dia conseguiu-se superar e está, ainda não fez nada, mas está-se a demonstrar jogo após jogo boa atitude e competência, e isso para mim é muito importante. É isso, né? É impressionante também como ele é um baita gestor de pessoas, né? Assim, cada entrevista é uma aula nesse sentido também, como ele trata o grupo externamente, né? Para o torcedor, para a imprensa e tal. Então, fantástico, assim, as entrevistas do Jardim normalmente são excelentes. Mas é isso que a gente vem falando, né? É fundamental que o Cruzeiro dê esse passo, já deveria ter dado esse passo há muito tempo. Como o Samuel falou, eu acho importante demais a gente reforçar isso, assim, não significa que um jogador vai chegar agora no meio do ano, craque geracional, e em dezembro vai ser a maior venda da história do clube, a tendência é que não seja assim. Também é importante deixar claro que existe um percentual de erro, né, no futebol. Às vezes você pode fazer tudo certo e por N motivos o atleta não funcionar como você gostaria no seu clube. Isso também faz parte. Oi? Wallace. Não dá conta, gente. Não dá conta. Até perdi aqui o fio da meada. Mas é importante, assim, a gente ter esse entendimento de que é um projeto médio e longo prazo e que a tendência é nos render muitos frutos. Primeiro, do ponto de vista técnico, jogadores que vão render aqui no Cruzeiro, assim como tem que ser a transição da base para o profissional, né? Então, esses jogadores serem bem lapidados e aproveitados. E aí, posteriormente, você começar a fazer caixa com essas vendas. Vocês já falaram muito bem, o mercado sul-americano ele precisa ser um mercado revendedor, não tem como a gente fugir disso. E o Cruzeiro precisa ser autossustentável, né? Independente do quão disposto o Pedro Lourenço esteja em fazer aportes, o Cruzeiro precisa buscar ser autossuficiente, né? Para que ele possa ser aquele plus a mais, digamos assim, aí daqui a uns anos, se ele quiser fazer uma gracinha aqui e ali, legal, mas o ideal é que o clube tenha essa capacidade de caminhar com as próprias pernas e de se manter no topo com as próprias pernas, porque isso significa um Cruzeiro forte. E para isso a gente precisa melhorar a transição base profissional e melhorar a nossa captação, a nossa contratação de atletas, né? Um perfil que nos permita ter retorno técnico e financeiro. Então, não vai ser uma coisa que vai surtir efeito esse ano, mas tem que ser implementado agora para a partir do ano que vem e obviamente dos próximos a gente começar a colher esses frutos. Também estou bem otimista, viu, Samuca, com esse projeto. E um ponto que precisa de ficar bem claro, né, Rafa, com relação a isso e esse movimento do Cruzeiro, é que o Cruzeiro não vai deixar de ser um time competitivo, né? Claro, o Samuel citou ali o exemplo do Brighton, mas existem equipes que conseguiram aliar esse processo de captar atletas jovens, receber o retorno técnico, ser campeão e aí vender esses jogadores. O Bayer Leverkusen é uma das equipes, o Benfica fez isso, o próprio Mônaco com o Leonardo Jardim. O Palmeiras fez muito mais com atletas ali que ele formou, né, na sua categoria de base, mas que antes teve um processo de captação. A gente pega, por exemplo, aquele Palmeiras que ganha a primeira Libertadores do Abel.
o Danilo não é um atleta que fez 100% da base dele no Palmeiras. Chegou lá no Sub-11 e saiu depois de jogar no profissional. O Palmeiras captou o Danilo em uma outra equipe, trabalhou ali o final da sua formação na categoria de base. Então, o Cruzeiro, em algum momento, ele vai precisar de fazer essa mescla. E é algo que o Samuel já trouxe também, né? O Cruzeiro vai seguir tendo atletas experientes, atletas ali que estão numa idade, talvez no seu auge, e outros que já estão encaminhando para uma reta final da carreira, mas que ainda podem render algo, aliado a atletas jovens, que o Cruzeiro está tentando desenvolver, receber esse retorno técnico nesse primeiro momento e depois vender. Eu acho que é um processo muito importante para todo o clube. O Samuel e o Emerson destacaram a questão da sustentabilidade, e isso é muito importante. Até para captar atletas para a categoria de base, né? Quando você começa a emplacar boas vendas, a gente sabe que hoje todo atleta ele tem ali seu empresário, seu representante. O representante desse atleta ele passa a olhar para o Cruzeiro com outros olhos. Fala, não, eu quero ter o meu atleta jogando no Cruzeiro porque é um clube que vai dar espaço, que o meu atleta vai poder ser trabalhado ali nas melhores instalações, no que tem de melhor de dia a dia e ser vendido. Ele tem uma porta muito interessante para o mercado que é o futebol europeu ou que seja qualquer outra liga ali que seja do interesse do atleta. Então, é um movimento muito legal do Cruzeiro e que ele precisa de ser feito. E eu até comentei aqui, né? Não é só para a questão do atleta jovem, tem também ter um bom departamento de scouting te preserva, talvez, né? Você falou dessa margem de erro que ela vai acontecer, mas você acaba reduzindo, você acaba achatando ela, porque o seu departamento ele trabalha alinhado com a sua ideia de jogo. Ele não traz o atleta por trazer, ele não traz o atleta porque no ano passado ele fez 15 gols na equipe X, sem entender qual o contexto, por que ele fez esses 15 gols. Então, eu torço muito para que isso dê certo e que isso saia do papel o quanto antes, porque o Cruzeiro vai ganhar demais.